mas eu queria, desde já, né, agradecer a presença da Leila e da Raquel aqui com a gente, falando de um tema super importante. Hoje elas vão estar falando do trabalho, de um trabalho humanitário feito na fronteira do Brasil com a Venezuela. E assim, eu tinha colocado, vocês viram, várias apresentações de vocês, que são muitas, tá? Mas eu tirei todas e eu vou pedir que antes da gente começar a nossa reunião, vocês mesmas se apresentem e contem um pouco de como vocês chegaram nesse trabalho e de como chegaram aqui conosco no programa de pós-graduação. Então, elas duas, além de serem aqui minhas convidadas, elas são alunas do programa de pós-graduação. A Leila, aluna do professor Barramondes, que está aqui com a gente também. A Raquel, aluna da professora Laura, que está aqui conosco. E assim, eu acho que tem toda uma história por trás disso tudo, da formação pessoal de vocês, que é muito importante e que vocês estão agregando ao nosso programa de pós-graduação, às pesquisas, e além de todo esse trabalho lindo, esse trabalho humanitário que vocês fazem na saúde da mulher, numa região tão difícil, né? Então é isso. A nossa reunião está sendo gravada. Eu vou pedir que as pessoas se manifestem no chat. Depois eu vou pedir para o professor Luiz Barramondes e para a professora Laura darem uma canja aqui para a gente também, falarem um pouquinho, né, do trabalho que eles estão desenvolvendo com vocês. Então, Leila e Raquel, a palavra é de vocês, mas eu vou pedir para que vocês se apresentem e contem de onde vocês vêm e como vocês chegaram aqui com esse trabalho tão bonito, tá certo? Palavra de vocês, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer de novo o convite, né, professora Fernanda? É um prazer poder falar nessa reunião no departamento, é uma honra, na verdade, né? Bom, eu sou médica de família e comunidade, sou da 39ª turma, fiz residência aqui. E, na verdade, antes de fazer a residência, eu não sabia o que eu queria, fui trabalhar, e aí eu acabei trabalhando num PSF, era PSF na época, em Jundiaí. Adorei, trabalhei 2 anos e voltei para fazer residência. E assim que eu terminei a residência, eu fui trabalhar com Médicos Sem Fronteiras. Então, durante 3 anos, eu trabalhei com eles, em projetos na República Democrática do Congo, no Níger, no Sudão do Sul, e na Guiné, mas eu sempre gostei muito desse lado de ensinar, né? Sempre tive na minha cabeça que em algum momento eu ia querer dar aula, e aí voltei para a Unicamp, fiz mestrado, né? Meu mestrado foi no Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente, e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar no consultório na rua, de Campinas, e aí a saúde da mulher começou a falar mais alto, né? Tem muita mulher em situação de vulnerabilidade na rua, adolescente, e aí eu decidi fazer o doutorado na área de saúde da mulher com a Laura, né? Que foi minha veterana e que hoje é minha orientadora. E é isso, Leila. Bom dia. Meu nome é Leila Rocha, eu sou enfermeira pela Universidade Católica do Salvador, sou especialista em gestão de políticas públicas com recorte em gênero e raça, e sou ativista do movimento de mulheres negras, que é o que me leva para o trabalho humanitário. Eu cheguei em São Paulo em 2015, com uma organização da Marcha das Mulheres Negras em 2015, e fui trabalhar com um grupo muito especial, que é as Mulheres da Luz, que é um grupo de mulheres que atende outras mulheres em situação de prostituição, ali no Parque da Luz, no Parque Dom Pedro. E aí me descobri uma trabalhadora humanitária, né? Depois trabalhei com pessoas que fazem abuso do crack, outras drogas, e em 2018, finalzinho de 18, 19, eu passei numa seleção do Fundo de Populações das Nações Unidas, o UNFPA,
para ir trabalhar na fronteira do Brasil com a Venezuela como especialista em saúde sexual e reprodutiva. Numa reunião de campo, e aí o professor Barramundes me chegou para apresentar a pesquisa, né, o mapeamento, o diagnóstico, né, da situação de saúde sexual e reprodutiva das mulheres venezuelanas, nesse momento que é a primeira vez que acontece um fluxo migratório, né, aqui no Brasil, né, tão grande, as pessoas fugindo da fome na Venezuela, né, e toda a instabilidade sociopolítica que o país vive. E aí eu fui trabalhar lá, encontrei o professor Barramundes e ele me convidou para vir fazer o mestrado. É muito novo para mim, porque eu sou uma profissional do campo, eu trabalho no chão da fábrica, e está sendo incrível poder aliar, né, essa experiência de campo com esse mundo da universidade, da pesquisa, do ensino, que para mim sempre foi uma grande lacuna, né? Eu dizia para as minhas amigas pesquisadoras, não, vocês ficam pesquisando umas coisas que eu não consigo aplicar na prática, como é isso? Conversa comigo. E aí, agora eu estou tendo essa oportunidade. Agradecer muito à professora Fernanda Zurita, agradecer ao professor Barramundes, agradecer aos meus colegas, assim, que sempre me dão um socorro com uma coisa ou outra. Meu trabalho tem sido construído muito coletivamente, né? Agradecer a Raquel, que viveu essa experiência, né, de ir para Boa Vista, coletar os dados, e aí a gente vai falar um pouquinho aí no decorrer da manhã. Bom dia, obrigada. Bom, a gente vai então mostrar um pouquinho, né, do que foi essa experiência e um pouquinho do que as mulheres venezuelanas vivem, né, lá em Boa Vista. Para começar, a gente vai falar um pouquinho do panorama geral, né, dos movimentos migratórios no mundo. Hoje a gente tem uma estimativa de 80 milhões de pessoas, né, que deixaram seus países, suas casas, ou por conta de conflitos armados, catástrofes naturais, faltas de oportunidades econômicas ou violações de direitos humanos. E desses 80 milhões, quase metade, né, 34 milhões, são adolescentes e mulheres em idade reprodutiva. Essa imagem que vocês veem aqui é de um campo de refugiados na República Democrática do Congo, onde eu trabalhei em 2013. E aí, quando a gente fala de direitos humanos, não dá para não falar de direitos sexuais e reprodutivos, né? Porque assegurar a saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres que vivem nesses lugares, né, de crise humanitária é parte essencial da garantia dos direitos humanos. Porque, para além de toda a situação de crise, né, deixar seu país, deixar tudo aquilo que você conhece, enfrentar a fome, alguns lugares frios, a violência, tem outras complicações que são relacionadas diretamente com a saúde sexual e reprodutiva das adolescentes e mulheres imigrantes. Então, quando a gente olha, né, a situação das mulheres, elas têm maiores taxas de violência de gênero, elas têm mais complicações durante gravidez e parto, têm mais abortos inseguros e têm mais infecções genitais. Com as adolescentes, além de todos os fatores que a gente viu em cima, elas também, muitas vezes, são obrigadas a casar precocemente, elas têm maiores taxas de violência sexual e, consequentemente, de gravidez não desejada, e muitos países, principalmente nos países da África subsaariana, elas têm uma exploração sexual e tráfico de mulheres. Às vezes elas entram, né, para os exércitos, são recrutadas para os exércitos e acabam sendo, além de ter que lutar junto, elas acabam sendo utilizadas sexualmente pelos outros homens.
Trazendo para o contexto próximo aqui nosso, né? Como a Leila falou, a crise na Venezuela, né? É hoje o maior deslocamento da história da América Latina. Estima-se que entre 2017 e 2019, quase 300 mil venezuelanos imigraram para o Brasil. Muitos passaram e já foram, né? E hoje, em Boa Vista, tem mais ou menos 40 mil venezuelanos vivendo aqui. Então, a fronteira é muito próxima, né? Aqui, Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira com Roraima. E foram criados, né, 13 abrigos da Operação Acolhida. A Leila vai falar um pouquinho mais deles, né? Que tem uma gestão do Alto Comissariado das Nações Unidas e do Exército, incluindo 2 abrigos exclusivos para os indígenas. Os dados que a gente traz aqui até 2019, porque desde março de 2020, por causa da pandemia de Covid-19, as fronteiras estão fechadas. Então, os movimentos que continuam acontecendo diariamente da Venezuela para o Brasil, eles são ilegais. Então, a gente não tem mais dados relativos à passagem deles para cá, porque são todos ilegais. Raquel, observar, né, que eles passam, né, pelas trochas, que são as trilhas, né, que tem aí entre o Brasil e a Venezuela, e são poucas, não tem barreiras ambientais, né, além do sol e do calor, as mulheres chegam numa situação de desidratação muito grande. Estou achando aqui o meu slide para a gente falar da Operação Acolhida. Bom, a Operação Acolhida, ela começa em 2018, né, com o fluxo migratório, embora 2016 Eu acho que ela deu uma travada. Eu vou continuar aqui. E saiu Isso, voltou a aula, isso. Beleza. Então, a Operação Acolhida, a Leila pode falar melhor do que eu, porque ela viveu isso lá, né? Mas ela foi uma ação pensada inicialmente em 2018, mesmo sabendo que já tinham venezuelanos entrando no Brasil antes disso, né? Então, em 2018, eles começaram a Operação Acolhida, que foi um plano para acolher esses imigrantes venezuelanos, né? Foi uma parceria entre o Exército Brasileiro, as agências da ONU, principalmente o Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas, né, que é o Acnur, a Polícia Federal, o Ministério dos Direitos Humanos, e tem várias igrejas que auxiliam. As principais ações são em Boa Vista, Pacaraima e Manaus. Lá, então, tem 13 abrigos, como nós falamos, são 11 em Boa Vista, 2 em Pacaraima, e aí tem 2 abrigos que são exclusivos para indígenas. Os dados da semana passada são que tem 7.100 pessoas vivendo oficialmente dentro dos abrigos. E aí, depois do fechamento das fronteiras... Voltei. Eu já... Consegui conectar aqui no 3G, que hoje está um pouco instável, me desculpe. E é isso, né? Tem a operação, a partir de 2018, a operação ela acontece em Roraima e também em Manaus, né? No estado lá do Amazonas, e essa operação ela é feita pelo Exército Brasileiro, as diversas agências da ONU, a Polícia Federal, o Ministério dos Direitos Humanos, igrejas, né? A gente diz que é o Exército, os parceiros implementadores, que são organizações que prestam trabalho humanitário, que não são agências da ONU, e
as igrejas, né? Um complexo de organizações construindo aí a Operação Acolhida. Né? O Exército ele faz toda a parte de estrutura, né? O Acnur ele é o responsável pelos abrigamentos, e também tem uma estrutura de interiorização. O que é isso? A interiorização é levar essas pessoas para os outros lugares do país por meio de algumas modalidades. E aí, reencontro familiar, vaga de emprego, uma série de requisitos, né, que trazem essas pessoas aqui para o resto do país, né? E aí as agências aéreas, as empresas aéreas têm sido bastante parceiras nesse trabalho. Tem um esforço grande da OIM, também do Acnur, para empregar essas pessoas aí no Brasil. Passa para mim, Raquel. Obrigada. Bom, esse slide fala de uma coisa que nós questionamos muito, não é, Raquel? Tanto no trabalho da atenção às pessoas que estão em situação de rua, quanto no humanitário, né? A Constituição brasileira diz que o SUS ele é universal e que o atendimento ele precisa ser feito a todas as pessoas. Né? Aqui a gente tem um dado que 95% da população de Roraima utiliza o SUS como a única forma de acesso. Né? E aí a maternidade, lá em Boa Vista, ela teve um crescimento dos números dos partos, né, de 3,4%, que era até 2016, para 26,1% com a migração. Bom, aqui a gente faz um questionamento sobre como acessar, né? Com o fechamento da fronteira, essas pessoas estão indocumentadas, muitas pessoas estão indocumentadas, e aí hoje nós temos cerca de 1.600, 700 pessoas vivendo no espaço da rodoviária, que não é um abrigo, é um ponto de apoio para as pessoas, né? Elas vivem em carpas, assim, são barracas. Antes, essas carpas elas não ficavam montadas, as pessoas chegavam, guardavam as suas malas e iam transitar na cidade, fazer pequenos bicos, e hoje essas carpas ficam montadas, né? São muitas pessoas lá, as pessoas passam o dia naquele lugar, elas estão indocumentadas e têm um problema de acesso aos serviços do SUS porque elas não têm o cartão SUS. Né? Logicamente, a fronteira fechada, a Polícia Federal não entende que há necessidade de documentar essas pessoas, já que elas estão ilegais no Brasil. Acho que essa é uma questão, né, que é necessário assim, um olhar. Próximo, Raquel. É só complementar, né, que Sim. A questão do cartão SUS é o que a Leila falou, inclusive aqui em Campinas, né? Paciente em situação de rua, que não tem documento e não tem comprovante de residência, muitas vezes não consegue acesso ao centro de saúde, né? Então, a realidade que elas enfrentam lá em situação de rua é a mesma que a população enfrenta aqui. Bom, aí a gente falando, né, da Operação Acolhida e o que nos cabe, né? A saúde sexual e reprodutiva e a violência baseada em gênero em contexto humanitário. A agência líder para esse trabalho é o Fundo de Populações das Nações Unidas, e eles fazem lá 3 frentes de trabalho. Uma é a frente da resiliência comunitária, como essa imagem que vocês estão vendo,
eu aqui coordenando um mutirão que nós realizamos em Boa Vista, numa ocupação que chama Calbonoco. Calbonoco significa em Uarau, lugar de dormir, né? O Calbonoco. E lá era uma ocupação mista de indígenas e não indígenas que funcionava num clube de funcionários do governo do estado de Roraima. Hoje, essa ocupação já foi desativada e essas pessoas compraram um terreno e estão tentando fazer uma vila, né? uma moradia, um espaço de moradia compartilhada. Né? E aí, na resiliência comunitária, nós organizamos um mutirão com as unidades básicas do município, diversas agências da ONU, o Médicos Sem Fronteiras, que faz um trabalho ambiental muito bacana lá, porque saneamento básico é um problema muito grande, a falta de saneamento básico, né, é um problema muito grande aí nas ocupações. E aí a gente faz o fortalecimento das capacidades locais, que é um grande desafio, né, tentar transversalizar a resposta humanitária. Porque, na verdade, a gente avalia que quem faz a resposta humanitária é o SUS, né? No Brasil, diferente de outros países em situação de emergência. É necessário que haja uma conversa, um acordo, né, com as agências da ONU, o Exército e gestores municipais e estaduais, para que cada um coloque o que tem a oferecer e a gente consiga prestar uma resposta humanitária eficiente e de qualidade, né? Porque às vezes a gente faz retrabalho, leva propostas e demandas que não atendem à comunidade. Então, o fortalecimento das capacidades locais, da rede local, dos trabalhadores humanitários, é imprescindível para uma boa resposta humanitária, né? E a comunicação e informação, que é transversal a todos os outros eixos de trabalho, pensando também que a comunicação e informação está diretamente ligada a que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam o funcionamento do SUS, entendam o fluxo, né? Que as pessoas entendam que a porta é a unidade básica de saúde, todas essas questões que, às vezes, a população brasileira também não entendeu ainda, e a gente tem, né, a barreira com a língua, a gente tem uma série de coisas aí, inclusive a xenofobia, que acontece bastante lá em Boa Vista, né, com protestos dizendo saiam daqui, vocês vieram roubar os nossos empregos. Então, acho que essas são todas questões que envolvem, né, que comprometem a qualidade da saúde sexual e reprodutiva. E aí a pesquisa, Raquel, como foi? Conta como foi essa experiência de ir para Boa Vista. Pois é, o professor Barramon já estava como um projeto, né, e como eu sempre me interesso pelas adolescentes, e aí a Leila entrou no mestrado e surgiu a oportunidade da gente ir para lá para conversar com as adolescentes e com as mulheres, né, as imigrantes venezuelanas. O problema é que a gente, no meio do caminho, começou a pandemia de Covid, e aí o que a gente tinha planejado de entrar nos 13 abrigos, isso não foi possível. Então, quando nós chegamos lá, por conta da pandemia, estava tudo proibido, a questão de entrar nos abrigos,
E aí nós tivemos que entrevistar, o único local onde foi possível foi esse que é o abrigo improvisado, né, onde na época, em janeiro, tinham 1.600 pessoas vivendo. Os dados oficiais, na verdade, cada organização internacional que estava trabalhando lá dava uns dados para nós. Os 1.600 foi o dado final do Exército, quando nós saímos de lá de janeiro. Na semana passada, os dados oficiais eram um pouco menores, eram 1.200 pessoas, mas o pessoal do Acnur, que forneceu os dados, ela falou que são os dados oficiais, mas que tem mais pessoas vivendo lá, porque é isso. Todos os dias a gente via, no final do dia, quando nós voltávamos, a gente via os ônibus chegando, cheios dos venezuelanos. Então, eles passavam a fronteira e aí acabavam vindo de ônibus para esse local aqui na rodoviária. E esse local, então, tem alguns pontos de água potável entre as tendas, tem um toalete organizado para ducha e para toalete mesmo, né, sanitário, e tem um ponto de água para lavar a roupa. As mulheres têm direito de 30 minutos para poder lavar a roupa. Cada mulher pode ficar 30 minutos. E aí um outro parceiro é a Igreja da Consolata, que é um projeto em parceria com a Caritas Internacional, que lá também as pessoas podem tomar banho, tem chuveiros, eles fornecem alguns produtos de higiene, inclusive absorventes, e eles têm máquina de lavar roupa, então eles conseguem lavar a roupa lá também. E foram os dois pontos onde, durante essa semana, nós conseguimos fazer as entrevistas com as mulheres e adolescentes. Raquel, volta um pouquinho as fotos, mais um pouquinho. Isso. Aqui, aqui é na rodoviária, nessa área da rodoviária que a gente conseguiu fazer as entrevistas, então foi assim mesmo, de abordar as pessoas em pequenos grupos, né, de 2, 3 mulheres, e aí explicando para elas o questionário. E essa foto ao lado é uma foto que eu estou fazendo uma atividade de educação em saúde dentro de um container. Esse é um container, é o container da saúde, né? E aí vocês veem que é bem pequenininho, tem 20 mulheres aqui, e nós estamos ali apertadinhas falando sobre gravidez na adolescência, saúde sexual e reprodutiva. Dizer que, na verdade, são 11 abrigos em Boa Vista, né? E nós temos mais 2 abrigos em Pacaraima, que, na verdade, é o abrigo de chegada, né, que também antes não era considerado um abrigo, é o BV8, e temos o abrigo indígena, um abrigo indígena também lá em Pacaraima. E o centro de triagem, né, que é um centro que fica ali na fronteira, inclusive é bem clássico, vocês vão falar de trabalho humanitário em Roraima, todo mundo faz aquela foto lá na bandeira do Brasil com a Venezuela, e aí nós temos lá esses 2 abrigos. A Igreja da Consolata é uma igreja que existe lá, mas que ela abriga uma série de projetos numa perspectiva do lugar, né? Ela cede o lugar. O projeto Orinoco, que é um projeto de WASH, ele é financiado pela Caritas, pelo ZAID e pelo Unicef, né? E aí, como a Raquel diz, esse apoio aí de lavagem de roupa e lavagem e banhos, né? O WASH, que a Leila falou, é Water, Sanitation and Hygiene. É um termo que a gente usa muito em trabalho humanitário para falar de tudo que tem a ver com saneamento básico. Isso aí. Então, na verdade, a gente levou o questionário, né, com as pranchetas,
e era um questionário autorrespondido em espanhol. Então, a gente conversava com elas, entregava o questionário e elas mesmo respondiam o questionário. Demorava mais ou menos 30 minutos para responder o questionário. E eram questionários diferentes, né? O meu era para as adolescentes, o da Leila era para as mulheres. Então, no total, foram entrevistadas nessa semana 177 mulheres entre 18 e 49 anos e 153 adolescentes e jovens entre 10 e 24 anos. E aí, os dados do Acnur naquela semana era que tinham vivendo neste abrigo aqui da rodoviária, né, 376 mulheres, entre elas 20 gestantes e 116 adolescentes. Então, se a gente olhar os nossos números aqui, já está um pouco diferente do que era o número oficial, né? Então, tinha muito mais gente realmente morando lá. Leila? Ai, voltou. Acho que eu caí aqui um pouquinho. Bom, e aí, aqui, ó, a imagem, né, do projeto Orinoco. Inclusive, foi bem legal, porque nós conseguimos doar 200 máscaras para esse projeto, né, o projeto Orinoco, que tem a ver com a água, né? E aí, os resultados. 50% das mulheres tinham entre 20 e 39 anos, né? Esses resultados ainda não foram publicados. 66% moravam nas tendas, nas rodoviárias, nas carpas. 30% das mulheres entre 18 e 49 anos que foram abordadas tinham sido laqueadas. Esse é um dado que deu uma curiosidade assim em nós, né? Elas têm muita preferência pelo implante subcutâneo, inclusive elas já chegavam assim perguntando para nós se ia ter o implante, quando que ia ser, e aí a gente explicava, né, que essa era uma pesquisa para gerar dados, enfim. E aí, na Venezuela, o implante subcutâneo era fornecido, né, pelo sistema de saúde, e aqui não, e elas têm aí uma preferência. Existe uma dificuldade muito grande de captação das gestantes no primeiro trimestre, né, para a realização do pré-natal, e muitas mulheres vêm parir no Brasil, né? Então elas chegam aqui 7, 8, às vezes 9 meses de gestação. É incrível, porque muitas delas vêm caminhando aí 200, 300 quilômetros, com muitos filhos, muitas com 4, 5 filhos, que é uma questão assim, bem cultural. Uma coisa curiosa é que elas perguntavam para nós se nós tínhamos filhos, e nós dizíamos, não, nós não temos filhos. Ah, mas quantos anos vocês têm? E aí a gente falava e elas olhavam assim para nós com aquela cara de, coitadinhas, né? Coitadinhas, elas não têm filhos. Então, isso foi uma outra coisa, assim, de uma perspectiva da cultura, né, da multiculturalidade que a gente conseguiu observar lá. E aí as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, né, o SUS está lá superlotado, a gente precisa de mais unidades de saúde, dá um plus aí, né, na atenção básica, para a gente conseguir atender essas pessoas, bem como as mulheres brasileiras, né? Aqui a gente consegue ver que a maioria delas disse que as gravidezes eram planejadas, né? Algumas tiveram gravidezes não planejadas, mas elas diziam que era uma bênção, que maravilha, e elas queriam ter mais filhos, né? Sempre 3 filhos, 2 filhos, assim, acima disso. E aí, Raquel? Vou falar um pouquinho das adolescentes, né? Das adolescentes
entrevistadas, mais da metade, 61% tinha entre 10 e 19 anos de idade, e das que eram menores de 18 anos, 35% delas vieram sozinhas, né? Ou com um companheiro, ou sozinhas mesmo. E algumas delas já tinham filhos. Então, dessas 35 menores de idade que vieram sozinhas, algumas já vieram com filhos. Inclusive, a mais novinha que eu entrevistei tinha 13 anos gestante. E também já estava com quase 38 semanas. E dessas meninas, 85% delas estavam morando nas tendas, na rodoviária, né, praticamente em situação de rua, e 81% delas vivia de doações. E um dado, né, que é bem assustador de um contexto humanitário é que 30% delas referiu ter história de violência sexual na vida. Isso é um dado que, em outros contextos humanitários, a gente também acha essa taxa super elevada de violência sexual. Mais da metade delas já tinha tido pelo menos um parto, e 12 das que eu entrevistei, que deu quase 15% da amostra, já tinha tido parto em Boa Vista, né? Como a Leila falou, algumas vinham já gestantes para parir em Boa Vista por conta do sistema de saúde da Venezuela, que está muito ruim, né? Então, elas vinham gestantes, chegavam em final de gestação mesmo, caminhando para parir aqui. E aí, mas elas, né, o que é muito ruim é que elas não conseguem fazer a revisão corporal. Metade delas não revisou, não fez revisão de parto, né? Então, também não foi nem ofertada a possibilidade de uma contracepção. E no momento da entrevista, 15 adolescentes estavam gestante, mas só uma em cada 3 delas, né, 2 em cada 3 faziam pré-natal. Então, 30% não estava fazendo pré-natal, não tinha nem iniciado o pré-natal ainda. E aí, apesar dos dados serem de um N pequeno, são dados que falam bastante da qualidade do pré-natal que está acontecendo, né? Talvez por conta da pandemia de Covid, que o número de atendimentos na atenção primária realmente aumentou muito, mas são dados que deixam a gente assustado, né? Quando a gente perguntava para elas sobre sinais de alarme, se elas foram orientadas, 70% não foi orientada sobre sinais de alarme, 70% não realizou ultrassom no pré-natal, 40% não fez nem exame de sangue, né, nem exame de urina, então o protocolo do pré-natal não foi realizado, 30% não teve nem a altura uterina medida e nem a PA aferida, nem o peso aferido, e 20% não teve a PA aferida. Então, a gente fica um pouco preocupado com os resultados, os desfechos, né, dessas gestações. Das que não estavam realizando o pré-natal, 20% delas, né, falou que teve dificuldade para chegar ao UBS, que demorava mais ou menos 20 minutos caminhando da região da rodoviária para lá. 40% não sabia onde ir. 20% não foi por conta de estar sem documento, né? Na verdade, não é que ela não foi, ela chegou lá e não foi atendida justamente porque não tinha documento. Aquela questão da universalidade que a gente questiona, né? E 20% falou que não teve tempo, desde que chegou no Brasil, para procurar um pré-natal. E com relação à contracepção e à menstruação, 75% das adolescentes que foram para a UBS, elas não tiveram o método escolhido. As adolescentes também tinham como método de escolha o Implanon. Médicos Sem Fronteiras estava oferecendo cuidado em saúde sexual e reprodutiva para as meninas até o início de janeiro. Depois, quando a situação do coronavírus piorou, a equipe que estava trabalhando em Boa Vista foi deslocada para Manaus para dar suporte lá, e aí não teve continuidade. Então, algumas delas chegaram a receber o Implanon aqui no Brasil, mas com Médicos Sem Fronteiras.
Então, era a primeira pergunta que elas vinham fazer para nós, é se nós íamos conseguir o Implanon para elas. E a maioria delas, quando chegou no centro de saúde, pediu o Implanon, que não tem no SUS aqui, não conseguiu, mas quase nenhuma delas foi oferecido um outro método anticontraceptivo. Aqui a gente tem no SUS o DIU de cobre, nós temos a pílula, tem injetável de progesterona, tem injetável combinado, então nenhuma outra oferta para elas enquanto contracepção, nem preservativo. Inclusive, preservativo foi algo que elas pediram muito para nós também, se a gente não tinha preservativo para deixar com elas. E uma outra questão que elas levantaram muito foi a falta de material de higiene pessoal. A maioria delas está vivendo de doações. 47% delas, desde que chegaram no Brasil, não tinham recebido absorventes ainda, de nenhuma organização. O pessoal da Operação Acolhida fazia doação de distribuição de material de higiene, inclusive absorvente. No projeto Orinoco, lá na Igreja da Consolata, também tinha, alguma vez, era uma vez por semana, eles tinham distribuição de kit de higiene, e outras organizações internacionais parceiras também faziam, mas elas faziam em momentos diferentes, em lugares diferentes, e como, né, não tem uma lista, não tem uma regulamentação correta de quem está recebendo, às vezes a mesma pessoa recebe 2 vezes e alguma não recebe. Então, quase metade reclamou muito e pediu para nós também se a gente não tinha sabonete, se a gente não tinha absorvente, papel higiênico. 61% das adolescentes falou que não estava satisfeita com os toaletes da troca de absorvente, que o local não era adequado, não tinha como embrulhar o absorvente para descartar, tinha medo de ir ao toalete ser estuprada ou ser picada por um bicho, e quase 40% falou que não conseguia lavar as mãos após utilizar o toalete. Então, a questão de saneamento básico realmente ainda está muito precária, né? Tanto para quem vive em área de ocupação, como para as meninas que estão morando ali naquela região, né, improvisada da rodoviária. Raquel, salientar que essa ação do Médicos Sem Fronteiras era uma ação muito bacana, porque era uma ação de fortalecimento das capacidades locais. Ou seja, o Médicos Sem Fronteiras, ele deslocava um profissional para dentro das unidades básicas de saúde. Então, isso é muito bacana, e esses profissionais atendiam tanto as mulheres venezuelanas quanto as mulheres brasileiras. Sim, essa é um ponto importante que fez falta, né? Porque estava ajudando a fortalecer o sistema local. E é uma das características de Médicos Sem Fronteiras, né? Acaba atendendo toda a população, não importa se seja imigrante ou não seja, atende todo mundo. E aí, para a gente concluir e abrir para as perguntas, para os professores poderem falar também. Bom, a gente, né, notou claramente que as mulheres e as adolescentes, né, têm as necessidades em saúde sexual e reprodutiva negligenciadas. Com a questão da Covid, ficou muito mais difícil, não só para as mulheres brasileiras, como para as mulheres venezuelanas também, né? A atenção primária, ela está completamente lotada, com pacientes sintomáticos respiratórios, isso a gente viu aqui em Campinas. As consultas eletivas foram todas suspensas. O que foi mantido foi pré-natal, e muita mulher, inclusive as venezuelanas, não chegaram, porque como espalha a notícia de que as consultas estão suspensas, então, às vezes, elas têm a ideia de que não está fazendo mais nenhum atendimento que não seja para paciente sintomático respiratório. E as questões de planejamento familiar foram muito negligenciadas, né? Já estavam sendo negligenciadas antes,
mas com a pandemia isso ficou ainda mais evidente. E aí, acho que era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Acho que eu gostaria de salientar aqui nesse finalzinho, que a gente está aí carregando as caixas, prancheta para lá, prancheta para cá, foi uma agonia, né, Raquel? Dizer que nós tivemos muita colaboração de um pessoal que a operação chama de os colaboradores, né? São pessoas da comunidade venezuelana que ajudam ali na coordenação dos trabalhos, né? Tanto da alimentação quanto do controle dos banheiros, e aí são esses colaboradores, tem até uma foto ali de um colaborador lá do Projeto Orinoco aqui, que colaborou muito com a gente, e também os profissionais humanitários, né? A equipe humanitária, e aí eu não sei se tem alguém online, mas agradecer às colegas humanitárias que receberam a gente no campo e contribuíram muito para a nossa coleta de dados. Sim, sem dúvida, foram essenciais. E realmente os colaboradores na conversa, para inclusive explicar para a gente como é que estava funcionando os fluxos, nos ajudaram muito. Muito legal. Eu vou agora abrir aqui. Eu queria que a Raquel e Leila ficassem aqui, né, com microfones abertos. Eu pedi para a professora Laura, professor Luiz participarem também, conversarem um pouco com a gente do que foi esse projeto. Mas, assim, antes de tudo, pensar, né, que quando a gente pensa que a gente tem problemas, tem dificuldades na assistência aqui, a gente não imagina o que é o trabalho nessas regiões, a dificuldade que essas pessoas passam, né? Então, assim, eu trabalho aqui com adolescentes com 1000 dificuldades, 1000 vulnerabilidades, mas que a gente não tem noção até que tenha contato com quem faz esses trabalhos. E imagino vocês, Leila, que trabalha lá direto com isso, né? Raquel também com as moradoras de rua aqui, né? Em Campinas. Então, queria abrir para vocês, para a professora Laura, professor Luiz, Leila e Raquel, vocês coordenam essa organização aí, dessa outra parte da reunião. Eu vou deixar para o professor Barramondes explicar mais do projeto, e vou só dizer que tem sido uma oportunidade participar e me envolver com esse assunto. Eu não tinha experiência prévia, mas tem sido muito importante considerar essas vulnerabilidades e os resultados encontrados pensando em saúde reprodutiva. E queria dizer o quanto a gente pode entender num projeto como esse, que a pesquisa está muito próxima precisa estar muito próxima da implementação de mudança, e o quanto é frustrante se você só consegue levantar os dados e não consegue o contato com o serviço local, com o governo local para tentar implementar as melhorias, e sem dúvida esse vai ser o próximo passo. Então, meninas, parabéns, não só por esse trabalho, mas por tudo que vocês têm desenvolvido antes. Eu sempre fico muito impressionada com as histórias prévias, principalmente da Raquel, que eu conheço mais, de Medicina Sem Fronteira, e agora ouvindo também a experiência da Leila. Então, muito obrigada, e a participação de vocês no programa de pós-graduação só melhora o nosso programa e a nossa experiência para realmente abrir os horizontes para outras possibilidades de pesquisa. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. E parabéns, Raquel e Leila. Só para pôr em contexto as pessoas que não sabem,
no ano 2019 fuimos contactados pela Organização Mundial da Saúde para realizar uma tarefa junto aos migrantes, às mulheres migrantes da Venezuela em Boa Vista e Pacaraima. E eu fui para Boa Vista, fiz contato com o Exército, com o ACNUR e com as organizações internacionais e obtive autorização para entrar nos abrigos estabelecidos pela Operação Acolhida, como explicou a Leila e a Raquel agora, que são os abrigos, 11 abrigos estabelecidos em Boa Vista e 2 em Pacaraima, um de Pacaraima e um de Boa Vista somente para indígenas Guarao e Nhampá. E nos dieron autorização para entrar. Aí foi um grupo de alunos de pós-graduação e fizeram 405 entrevistas com mulheres nos abrigos que continham maior quantidade de mulheres, com uma série de problemas. Isto era pré-Covid, foi janeiro ou alguma coisa assim de 2020. E com problemas, porque tem burocracia e tem burocracias e tem que beijar a mãos de alguns para poder entrar e acceder, etc. Mas a verdade seja dita, que fuimos muito bem recebidos e que tanto o IONA, International Organization for Migration, o ACNUR, e o Exército, e Caritas, e a Igreja da Consolata, e as freiras, etc., abriram as portas. Aí se fez isto que era quantitativo. A seguir, a Maria José Ossis e a Mariola foram a fazer focus groups, grupos focais. E fizeram, se mal não me lembro, 12 grupos focais em 6 dias de trabalho. O Exército providenciou um container com ar-condicionado para poder realizar os grupos focais em um lugar privativo e sem morrer de calor, e que as mulheres pudieran falar livremente sem a pressão do pessoal do ACNUR, etc. Aí nós planejamos outras ações e o Covid parou tudo. Aí paramos de receber recursos também da OMS, mas eu tinha assumido um compromisso no escrito com a Raquel e com a Leila, de que iriam a Boa Vista assim que se puder. E então vimos de utilizar recursos da Semicam, que vocês sabem que não são demasiados grandes, mas conseguimos financiar a viagem de Raquel e a Leila para Boa Vista. A ideia primária da Raquel era somente adolescentes e adultas jovens. Aí resolvimos que a Leila, que conhecia as pessoas em Boa Vista e demais, fosse, ajudara, e ela colheu dados sobre mulheres adultas, sobre anticoncepção, gravidez, etc. A Raquel já mandou a publicar o primeiro artigo e não sei, Raquel, tua opinião, Laura, a minha opinião é de que as correções que mandaram nos referir são fáceis de responder. A maioria das correções são para colocar em contexto qual é esta coisa que ninguém entende, que é o que é o SUS, como pode ser que pessoas indocumentadas ou ilegais no país tenham acesso ao SUS, e entender um pouco como funciona a provisão de anticonceptivos, etc. Raquel e Leila estão escrevendo um segundo artigo, que é um tema novo, entre aspas, mas que é um tema de interesse com motivo dos fluxos migratórios de mulheres no planeta. Sírias, rohingyas en Bangladesh, provenientes de Myanmar, República Democrática do Congo, desplazados por guerras, Hutus en Ruanda, etcétera, etcétera. Entonces, a historia es de que este tema que ha surgido es material de higiene íntima para mujeres y adolescentes desplazadas
seja por guerras, seja desplazadas por questões econômicas, como acontece na ilha de Lampedusa, en Italia, etc. Entonces, Raquel también y Leila colectaron datos sobre estas cosas de absorbentes higiénicos y demás, y están escribiendo un segundo artículo, que es un tema emergente en salud sexual y reproductiva. A Leila ya me mandó primeros rascuños de su artículo sobre adultas en relación a acceso de sellos de uso de anticonceptivos, etcétera, etcétera. O que es importante a dizer, que no sé si en algún momento fue dito y yo me perdí, que las dificultades de acceso das venezolanas ao sistema de saúde en Boa Vista y las dificultades de acceso das venezolanas a métodos contraceptivos no tienen nada a ver con ser venezolanas. Sofren los mismos problemas que las mujeres brasileras para acceder a los servicios de salud y para acceder a métodos contraceptivos. Entonces, esto debe ficar claro, porque por un lado, cuando uno fala con las venezolanas, ellas piensan que existe algún tipo de restricción por no ser brasileras. Y en realidad no es verdad. Y por otro lado, esas brasileras piensan que ellas no tienen acceso porque tienen muchas venezolanas en la fila. También no es verdad. O sea, el sistema de salud no Brasil está colapsado en muchos aspectos. Boa Vista es una ciudad, no, Roraima es uno de los estados pobres de Brasil. Y Boa Vista, embora para aquellos que no conocen, Boa Vista es un brinco. Nunca vi una ciudad tan limpa como Boa Vista, con plazas maravillosas. Tomara Campinas tenga una ciudad limpa como Boa Vista, con plazas lindísimas. Tem centros de salud que tienen piscina para hacer ginástica, hidroginástica para las grávidas y preparación para el parto. Tem 2 centros de referencia para a saúde da mulher, uno do Estado y uno de la prefeitura, que uno no puede acreditar o luxo, entre aspas, que tem los centros de referencia da saúde da mulher. Entonces, no pelo fato de estar no norte todo está mal, mas sofre dos problemas gerais que sofre o SUS, seja no sur, no centro-oeste ou no nordeste. Então, eu, para terminar, queria parabenizar a Raquel e a Leila. Sei que fizeram um trabalho muito bom. Sei que estão fazendo uma excelente contribuição na pós-graduação, introduzindo um tema na pós-graduação pouco explorado, embora os artigos que nós hemos publicado tenham alumnos de pós-graduação, porque inclui a Charles, a Débora Margato, que participaram também da viagem em Boa Vista e das entrevistas. E eu fico feliz de trabalhar com Laura, que tem sido de uma ajuda sensacional na escrita do primeiro paper, e agora sei que está trabalhando também no segundo. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade de falar neste evento do departamento. Eu que agradeço, professor. Acho que essas suas observações são tão importantes, né, em períodos de pandemia e mesmo antes, né, da dificuldade de acesso à contracepção e aos direitos reprodutivos das mulheres brasileiras, que são agravados pela pandemia, e a gente pode olhar de uma forma talvez mais crítica e pensando nas dificuldades maiores com as imigrantes venezuelanas, mas que eles existem desde sempre e a gente tem muito que trabalhar com relação a isso. Então, quando eu vejo esses trabalhos com vulneráveis, né, sejam adolescentes, seja dificuldade de acesso, mulheres que não querem engravidar, eu fico também muito contente de ver os trabalhos acadêmicos da nossa pós-graduação indo nesse sentido, porque eu acho que, além de mais um artigo no Lattes, a gente precisa melhorar a condição de saúde das nossas mulheres. Eu acho que esse é uma coisa afim para todos nós que somos pesquisadores
e profissionais da saúde. Então, eu penso muito nisso. Queria abrir mais para as meninas. O que vocês gostariam de falar? Só um comentário. Professor, por favor. Um comentário curto. O Charles Poca, Aline Munecero, Rodolfo Pacarnela y yo conseguimos una información que es casi más secreta que Fort Knox de los Estados Unidos, que esas vendas de anticoncepcionales no Brasil para el sector público y privado. Es una información que habitualmente las industrias farmacéuticas mantienen en absoluto sigilo. Y conseguimos que nos dieran todas las vendas de anticoncepcionales sector público y privado do ano 19 y do ano 20. Y terminamos de escribir un artigo entre nos cuatro para mandar agora a Human Reproduction, onde mostra que pílula, adesivo, anel, injetável mensal, etc., nada se mexeu durante o ano 2020. Mas aconteceram dois fenômenos. A anticoncepção de emergência cresceu, o que mostra que as mulheres não tinham acesso aos métodos anticoncepcionais e então passaram a comprar pílula de emergência. A segunda observação que aconteceu é que Mirena e Implanon, que ambos estão só disponíveis quase em 100% no setor privado, tiveram um crescimento muito grande a partir da primeira morte registrada no Brasil, o que mostra que, de novo, a inequidade entre sector público e sector privado. As mulheres que tinham acesso corrieron los consultorios privados a colocarse Mirena e Implanon y a mulheres do sector público ficaron na mesma. Eso estamos esperando que retorne do revisor do inglés que prometieron para terça-feira para ser enviado a publicação já na quarta, porque já está no formato e tudo. Então, apesar de que Rodolfo diz que seu inglês é muito bom, eu preferi mandarlo a revisar por via da dúvida. Era isso, Fernanda. Muito obrigado. Bom, eu vou pedir, assim, não sei, a gente só tem aqui, ó, eu estou olhando o chat, e a gente só tem, assim, parabéns, a Maria Eunice dando um oi para vocês, e dando parabéns pelo projeto, êxito no trabalho, professor Cássio, professora Alete, parabenizando, né, do trabalho, da experiência que vocês estão tendo, e eu queria pedir para que vocês fizessem um fechamento disso, não sei se tem o que mais, assim, sobre isso daí. Tem alguém com uma mão levantada, não sei se é a professora Arlete. Professora Arlete, quer falar alguma coisa? Falo sim. Espera aí. Estou tentando uma coisa, e depois vocês já retomam e façam o fechamento, que é a reunião de vocês. Eu que estou me intrometendo demais aqui. Desculpa, Fernanda, eu achei que você já fosse fechar. Meninas, olha, eu parabenizei aqui no chat, mas essas experiências que a gente faz na vida, no começo da vida acadêmica, marcam muito a vida da gente, viu? Eu fui para o projeto Rondon em 1984. Gente, vocês imaginam essa situação? Até hoje eu me lembro das experiências que eu vivi lá. Isso nos humaniza, essas experiências nos tornam muito, um profissional muito melhor, porque a gente amplia a nossa visão de mundo, né? A gente vive num mundo tão diverso que parece que cada um vive um mundo particular, são todos paralelos e parece que eles não se comunicam muito. E quem trabalha na área de saúde tem um campo vasto para fazer essa mudança entre esses mundos e cooperar e participar, tentar fazer com que essa diversidade se torne misturada, né? Que a gente consiga ser uma humanidade real e diversificada, uns ajudando os outros. Então, essa visão com imigração é interessante, sempre teve imigração no mundo, mas eu acho que nesse mundo que nós estamos
tão que a gente considerava tão evoluído, né? A gente não imaginava ter tanta gente assim em locais de refugiados, em situações que precisem de uma instituição como o Acnur. E isso nos faz pensar um pouco no nosso jeito de ser, na nossa vida, né? No que a gente pode contribuir com tudo aí. Eu acho que vocês fizeram um trabalho fantástico. A Alejandra, que era nossa aluna de pós-graduação, também foi com vocês. Eu acredito que ela participou dessa publicação. E ela também voltou de uma forma bastante feliz de ter produzido, né? Então, parabenizo, eu li o estudo de vocês com os resultados das mulheres que gostaram muito do atendimento obstétrico lá da região de Roraima. E eu queria saber de vocês o que vocês sentem, o que vocês sentiram, porque vocês pegaram o começo da pandemia, não dava para prever muita coisa. Mas como vocês imaginam que essa situação dessas mulheres que chegam da Venezuela e ficam naquela rodoviária, nos demais abrigos, o que vocês pensam que vai acontecer com elas? Qual é o futuro para elas? Vocês conseguem prever, dentro daquela situação que vocês conviveram com as autoridades, com o pessoal lá da Acnur, vocês conseguem imaginar alguma solução para isso? Ou isso tende a piorar ainda mais? Obrigada, um grande abraço para vocês. Obrigada, professora. Eu acho que a Leila pode falar melhor do que eu, mas, assim, nos contextos onde eu trabalhei de crises humanitárias graves, a saída, assim, é longo prazo, né? Nunca é imediato, mas a saída só é quando a gente consegue integrar as organizações internacionais, né, ajuda humanitária, com as autoridades locais. Então, pensando em política mesmo, para conseguir, né, interiorizar e acolher essa população que está deslocada. Então, precisa, por isso que, né, eu defendo sempre Médicos Sem Fronteiras, porque a organização que eu trabalhei, tudo, mas é isso, essa coisa de ir para o centro de saúde e trabalhar junto e atender tanto as mulheres brasileiras quanto as venezuelanas, de falar, é possível e vamos integrar, vamos fazer junto, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir dar alguma perspectiva para essas mulheres, né? O que eu tenho visto? Aqui em Campinas mesmo, eu já cruzei com imigrantes venezuelanas ilegais na rua, que eu atendi. Ainda ontem à tarde eu atendi 2 meninas, uma inclusive que pariu em Rio Branco e veio para cá com o bebê sem anticoncepção, sem nada, o bebê não passou em consulta. Então, eu tenho visto aqui em Campinas ela chegando, porque acho que com a pandemia, o que já estava superlotado para a população brasileira também piorou para elas, né? É aqui em Campinas, né? Esse dado que o professor traz, eu acho super importante, o quanto a contracepção de urgência explodiu, porque as meninas do centro de saúde que a gente atende com os residentes, a maioria é gestação não planejada, porque, né, não conseguiu acesso, as consultas eletivas foram todas suspensas, e isso está acontecendo lá também, né, em Boa Vista. A gente agora em janeiro viu até Médicos Sem Fronteiras, que estava dando uma ajuda, saiu para socorrer uma urgência maior, que foi em Manaus no início do ano, né, que foi aquele caos. Então, eu acredito que só mesmo na integração das autoridades locais, serviços locais, líderes comunitários e com ajuda internacional para conseguir fazer, porque não adianta a gente ficar com ajuda internacional isolado sem integrar o país, né? Senão não adianta. Eu concordo com Raquel. A situação é muito difícil, né? Inclusive agora com o Covid-19 e a situação nos abrigos, né? A forma como aquelas pessoas vivem ali, né? Sem distanciamento social. Roraima
é o estado que demorou mais para entrar numa área de estabilidade da pandemia. Penso que o caminho é mesmo o caminho das políticas públicas de saúde. Penso que essa condição do desemprego é uma coisa que impacta muito na vida dessas mulheres. E acho que é isso, eu concordo muito com a Raquel. Nós somos um país irmão, né, que a gente diz na América Latina inteira, mas nós precisamos também ter políticas públicas e investimentos que digam isso, né? E aí eu quero dizer aqui também que é diferente o fluxo, a forma como elas se comportam, mas nós temos hoje muitas mulheres haitianas chegando ao Brasil, né, lá pela região amazônica. Dizer que 40% das carteiras de trabalho que eram emitidas em 2019 e 2020 no Centro de Integração do Migrante, que fica na Universidade Federal de Roraima, eram para pessoas haitianas. Então, nós precisamos voltar esse olhar para essa condição de país irmão e pensando, né, no momento político que o Brasil vive, né, pensando que é um momento de muita dificuldade, com muitos desmontes das políticas públicas de saúde do Brasil. Então, professora Arlete, é muito difícil responder para a senhora, nesse cenário, quais são as perspectivas, né? E aí eu quero só registrar aqui a presença de uma colega trabalhadora humanitária que fazia o trabalho com as mulheres nas unidades básicas de saúde, né? A Maria Eunice, que é uma profissional da MSF e que ajudou muito a gente aí nas relações com os profissionais da atenção básica lá em Roraima. E agradecer de novo. Obrigada, professor Luiz, professora Fernanda, Raquel, o Montas, muitas pessoas que estão aí, vêm colaborando bastante nesse estudo. Gente, muito obrigada. Parece que a professora Eliana levantou a mãozinha também. Professora Eliana. Estão me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Não, rapidamente, só dizer que, enquanto começou a reunião, eu passei já o link para o pessoal da Cátedra de Refugiados. Eu não sei qual é a relação, se vocês têm tido contato com o pessoal da Cátedra de Refugiados, que trabalha com o pessoal da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Universidade. Eu acho que existe aí uma intersecção de assuntos, é bom vocês se conectarem com eles, no mínimo apresentarem para eles o que vocês estão fazendo, porque muitas outras áreas do conhecimento que não a saúde estão hoje mobilizadas pelas questões sociais, que na verdade na saúde nos mobilizam faz muito tempo. Então, às vezes, eu vejo o pessoal desesperado com questões que a gente já tem, nas quais a gente já tem um acúmulo de conhecimento e poderia talvez até encurtar os caminhos que eles andam fazendo. Então, eu queria fazer essa sugestão de que vocês se aproximem deles. E só para dar também um depoimento, a questão das haitianas, em 2014, 13 para 14, nós recebemos na Unicamp como alunos, 40 e poucos alunos haitianos que vieram a catástrofe que houve no Haiti, e hoje é muito visível, inclusive no CAISM, muitas das haitianas dando à luz, ou alunas haitianas, ou as esposas dos nossos alunos haitianos. Então, Campinas hoje tem uma grande população de haitianos, que na época eles nem falavam português nem nada, e era o começo dessa migração, né? Então, eu acho que a experiência que vocês têm precisa se juntar a desse pessoal que está na Cátedra de Refugiados. O Belmiro faz parte daquele grupo, e talvez conversar também um pouco com o Belmiro, então. Obrigada, professora Eliana. Já vi que elas fizeram bastante assim, né? Então, acho que está tudo anotado. Eu acho que todas essas intersecções só melhoram todo
todo o cuidado, né, tudo que pode ser feito, né, para todo o acesso, toda a equidade seja alcançada. Gente, eu queria agradecer vocês, tá? Muito obrigada. Não sei se tem mais alguma questão, acho que só parabéns, várias pessoas parabenizando pelo trabalho e pela apresentação de vocês. Gente, gostaria de convidá-los, então, eu sempre aproveito o final da reunião para convidar para a próxima reunião, e na próxima reunião, no dia 28 de maio, é o dia, né, de combate à mortalidade materna. Nosso departamento, ele tem, assim, uma atividade fundamental com relação à mortalidade materna, que vem do nosso professor, nosso querido professor Aníbal Faundes. Eu pedi se ele poderia participar, ele está viajando, então, não menos vai vir falar para a gente aqui, o professor Guilherme, que é o sucessor do professor Faundes nessas questões, o professor Rodolfo, que também trabalhou com mortalidade materna, e contar um pouco, né, da redução da mortalidade materna do Brasil e o papel do departamento de tocoginecologia nisso. Então, destaquei aqui professor Guilherme, professor Rodolfo, professor Faundes, e também a professora Eliana, que trabalhou muito com isso, e acho que quase todos nós da obstetrícia que em algum momento trabalhamos com mortalidade materna dentro do departamento de tocogineco. Então, convido vocês para a reunião da semana que vem, e também a professora Maria Laura colocou aqui o link de uma reunião que vai ter neste sábado sobre pré-eclâmpsia, né? Professora Laura, quer falar rapidinho também, antes da gente terminar? E eu já encerro aqui minha fala. Muito obrigada, professora Fernanda, também mantendo o tema da mortalidade, antes do dia 28, dia 22 de maio, é o Dia Mundial da Pré-Eclâmpsia, que é a nossa principal causa de morte materna ainda no Brasil. Então, o link para esse evento é um evento gratuito, online, o dia inteiro, de uma discussão muito interessante sobre os principais aspectos da hipertensão durante a gestação, estão todos convidados, e vai ser um prazer contar também com a participação dos alunos e de todos aqui do departamento. Muito obrigado e excelente reunião. Doutora Eliana, quer falar alguma coisa? Está com mãozinha? Não? Então ficou só levantada. Gente, tchau, até a semana que vem, e sábado a reunião da pré-eclâmpsia, que é free, hein? Então é só fazer inscrição no site e participar. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado.